Uma boa noite a você, que a graça e a paz do Senhor esteja com a sua vida em mais uma noite de quarta-feira, um momento tão especial que nós nos dedicamos a pensar em Deus, a falar com esse Deus, a entregar a Ele tudo em oração, a dedicar ao Senhor a nossa vida, nossa esperança, o nosso futuro e tudo aquilo que há no coração para ser dito a Deus. Você é convidado a, neste momento, estar orando conosco, a se voltando para Deus em oração, em espírito e em verdade, em atitude de total reverência e adoração para com esse Deus. Chame seus amigos, vamos juntos partilhar da palavra do Senhor nessa noite, em que nós vamos concluir a nossa série de devocionais sobre a vontade de Deus para com as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, vamos fazer uma oração a esse Deus. Senhor, nós dedicamos a Ti a nossa vida, Senhor, consagramos ao Senhor todo o nosso ser. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque esta semana começou com as Tuas bênçãos, Senhor, com algumas provações, ó Deus, na vida de cada um de nós, mas certamente a Tua graça nunca nos faltou, Senhor. Sempre em nossas vidas, ao Teu amparo, Senhor, o Teu cuidado, a Tua proteção, ó Deus, a cada dia em que nós vivemos, Senhor. E nós Te louvamos por isso, louvamos porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, Senhor, que zela pelas nossas vidas, que guarda os nossos caminhos. E se não fosse isso, Senhor, nós já estaríamos perdidos. Senhor, nas Tuas mãos entregamos a vida dos nossos irmãos e amigos e aqueles que se unem, Senhor, para orar conosco e ler a Tua palavra conosco, ó Deus, e desfrutar deste belíssimo momento de reunião de oração, Senhor. Ó Deus, Te adoramos por isso, por esse privilégio que é nos reunirmos, Senhor, nos compartilhando vidas, Senhor, nos apresentarmos na Tua presença, Deus, em total comunhão, dedicação, Senhor, e entregando a Ti todas as coisas, ó Deus, que é o mais importante que temos que fazer, ó Deus, para contigo, é descansar no Senhor, saber que o Senhor cuida de nós, ó Deus, saber que, por mais que ansiosos que sejamos, ó Deus, o Senhor tem sempre uma palavra de consolo, de despertamento para as nossas vidas. Deus, assim, ó Deus, nós queremos nos aproximar do Senhor, reconhecendo o Teu amor por nós, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, sabendo que, por mais que sejamos falhos, o Senhor corrige os nossos caminhos. Por mais, ó Deus, que a nossa imperfeição nos limite em tantas coisas, o Senhor age conformando a nossa vida, transformando a nossa vida, nos modelando, ó Deus, para a Tua própria glória, Deus. Ó Deus, que seja assim sempre em nossos corações, que nós tenhamos sempre a capacidade de reconhecer a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Te entregamos, ó Deus, desde já a vida dos nossos irmãos que agora estão escrevendo pedidos para nós, que estão invocando o Teu santo nome junto conosco, ó Deus, para que o Senhor os abençoe, ó Deus, e juntos possamos, debaixo da Tua graça e misericórdia, crescermos, Senhor, e amadurecermos segundo os Teus propósitos. Nós oramos assim, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que entra agora na reunião de oração, seja muito bem-vindo a partilhar conosco desse momento tão importante da semana, essa espécie de pausa que nós fazemos das nossas atividades rotineiras, corridas da semana, dos trabalhos, estudos e outros compromissos, para priorizarmos Deus, para reconhecermos que Deus é importante, mas Ele não é apenas importante, Ele é Senhor das nossas vidas, e por causa disso nós nos voltamos neste momento para falar com Deus e para pensar a respeito da vontade desse Deus. Chame seus amigos e escreva aí nos comentários aí o seu pedido de oração.
sabendo que o Senhor sempre nos responde quando nós nos aproximamos dele com fé e com humildade. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos, com a graça de Deus, dar desfecho a este assunto tão precioso e importante que é a vontade de Deus, não exaurindo o tema bíblico das nossas vidas, mas sim completando aquilo que começamos a estudar desde o início do ano. Falamos tanto sobre a vontade desse Deus, e agora a gente quer entender como é que a gente experimenta a vontade desse Deus, afinal de contas. Vimos que a vontade de Deus consistiu na primazia da obra de Jesus, ou seja, Jesus, em tudo que ele fez, em tudo que ele manifestou nesse mundo, era sempre no intuito de agradar ao Pai e fazer a sua vontade. Entendemos que Deus manifestou a sua vontade na nossa salvação, na nossa santificação, também nos ensinando a viver em sociedade, a lidarmos, né, com os problemas, as dificuldades, com as perseguições, sempre com a prática do bem, porque essa é a vontade de Deus. Entendemos também que a vontade de Deus permeia o nosso coração, nos dando um espírito, uma atitude, um coração mais grato a esse Deus. Foi o que o apóstolo Paulo disse naquele versículo tão emblemático: em tudo dê graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje a gente vai dar uma finalização a esses estudos, uma conclusão adequada e necessária, entendendo que, diante de tudo isso, Deus nos ensina a experimentar a vontade dele. E a gente aprende a experimentar a vontade de Deus quando algumas coisas na nossa vida são corrigidas, são consertadas, são mudadas, para que tudo isso seja possível. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, de 1 a 2, ele vai dizer assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Paulo diz, e é isso que tem que acontecer na nossa vida, para que a gente aprenda a experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade desse Deus. A gente já disse que Paulo tem um jeito de ensinar bastante didático, no sentido de que primeiro ele nos dá a doutrina, ele expõe a verdade, para depois ele aplicar essa doutrina, exortando a igreja a uma prática de vida que corresponde ao Evangelho. Com isso a gente sabe que quando a gente pensa em ética cristã, a gente entende que a ética cristã tem por base sempre a verdade de Deus, de modo que não existe conduta que seja certa na vida se ela não for baseada no que a palavra de Deus ensina. A teologia é a mãe da ética. É entendendo o que Deus quer de nós, é que nós vamos construir os nossos padrões de vida e de comportamento segundo o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus por nós. Portanto, Paulo fala à igreja de Roma, chamando eles de irmãos, meus irmãos. Eu rogo pelas misericórdias de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês que são comigo, irmãos em Cristo, crentes em Jesus, unidos comigo em um só corpo e espírito, sendo filhos do mesmo Pai de amor e pessoas que amam a Cristo e ao reino de Deus, vocês, para entender a vontade de Deus e para também agradar a esse Deus que manifesta a sua vontade
para com vocês, vocês precisam, antes de mais nada, se oferecer a Deus. E se oferecer a Deus como sacrifícios vivos. Vocês que foram adotados por Deus como filhos e regenerados por Cristo, agora vocês precisam demonstrar essa nova vida, não com rituais ou sacrifício de animais, como era no passado, mas sim, o que Deus quer de vocês é que vocês entreguem a Ele a vida de vocês como um sacrifício vivo, ouvindo o que o Espírito Santo fala aos corações de vocês, a maneira como Deus se agrada. Portanto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E exatamente isso é o que consiste, é o que é o culto racional de um crente. O culto racional de um crente significa adorar a esse Deus em todo tempo, seja publicamente ou particularmente, mas de maneira sincera, consagrada e cheia, mas cheia de amor e louvor a Jesus. Paulo, portanto, vai rogar à igreja. Rogo, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, vocês vivam dessa maneira. E é com base nesse princípio, queridos, é que a gente pode responder à pergunta: como experimentar a vontade de Deus? Como a gente consegue discernir o que Deus quer para a nossa vida, a fim de que quando a gente tome as nossas decisões, nós as tomemos não com um coração cheio de dúvida, mas com a certeza, com a convicção de que Deus tem um propósito e este propósito na nossa vida prática está sendo atingido e a gente então está correspondendo à vontade desse Deus. Ora, Paulo diz que para a gente compreender e experimentar a vontade desse Deus, o primeiro caminho é a gente não se amoldar ao padrão dessa época de valores tão errados, mas prosseguir a caminhada cristã, sendo a cada dia transformados pela renovação da mente. E as coisas aqui estão ligadas. Paulo primeiro diz: vocês precisam, pelas misericórdias de Deus, entregar a vida de vocês, o corpo de vocês e tudo de vocês a Deus como um sacrifício vivo, e se consagrando ao Senhor, vocês estão cultuando a Deus racionalmente na vida de vocês. E agora, vocês, com base nisso, nessa graça e nessa misericórdia que capacita vocês a se darem a Deus, se entregarem a Deus como verdadeiros sacrifícios de louvor e adoração, agora alguma coisa nova tem que acontecer com vocês. Vocês precisam prosseguir essa caminhada cristã a cada dia, sendo transformados pela renovação da mente de vocês. Portanto, experimentar a vontade de Deus exige, antes de mais nada, que o crente fuja dos ensinos errados que estão no mundo. Em Gálatas 1:4, Paulo afirma que Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos resgatar da presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Eu releio Gálatas 1:4. Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos resgatar da presente era perversa, tempo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Pense nisso. Cristo veio ao mundo para nos dar a salvação e nos desarraigar do mundo, para nos arrancar do mundo e para arrancar o mundo de nós. Ou seja, quem constantemente vive se entregando às tentações, às cobiças, à soberba da vida, à corrupção do coração, a filosofias tortas e a ideologias
que não correspondem aos valores do Evangelho, esta pessoa, por mais que se ache crente, ela está em pecado e ela não consegue experimentar a vontade de Deus. Por isso, a advertência de Paulo é bem séria. Meus irmãos, não deixem que esse mundo caído faça a cabeça de vocês. Não se amoldem pelos padrões deste século, porque apenas Jesus Cristo é Senhor sobre a vida de vocês. E sendo assim, meus irmãos, o que a gente deve fazer então para experimentar a vontade de Deus? A resposta é clara. Paulo diz: prossigam, transformando-se pela renovação da mente de vocês. O crente em Jesus precisa de mudança interior, de renovação da mente e do coração, e essa mudança de vida é contínua, ou seja, Paulo está descrevendo uma pessoa que caminha constantemente nessa renovação da sua mente, do seu coração, das suas emoções, do seu temperamento, do seu jeito de ser em todas as áreas da sua vida. Paulo não está descrevendo uma pessoa que tem picos e picos de lucidez, dizendo: eu agora sou crente, eu agora vou ler a Bíblia, eu agora vou orar mais e vou frequentar uma igreja, vou ser presente e assíduo nos cultos, para logo depois essa mesma pessoa se esfriar novamente e se esquecer de Deus no seu dia a dia. Mas a vida que há em Cristo, a vida que há em Cristo requer constância, constância e constância. É importante perceber que essa transformação também é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo que santifica o homem, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Mas o crente não é passivo diante dessa situação, mas antes ele deve corresponder ao Senhor, buscando ao Senhor, voltando-se para Ele em total atitude de humildade e consciência de que precisa mudar o que tem que ser mudado para agradar a esse Deus. Isso é transformação, isso é renovação da mente. O resultado disso tudo, irmãos, é nada mais, nada menos do que a percepção do que é a vontade de Deus. Entender os planos de Deus para nós e discernir a sua vontade diante das circunstâncias da vida exige que a mente e o coração estejam alinhados com o Espírito Santo, deixando as influências erradas do século e voltando-se para o Deus que nos transforma. O que Deus quer que nós sejamos e façamos? O texto responde: aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, porque a vontade de Deus é sempre assim. Ela é boa, ela é agradável e ela é sempre, sempre perfeita para as nossas vidas. De maneira prática, irmãos, e pensando na vida que você tem, nas suas decisões, naquilo que você tem orado e buscado a resposta de Deus, talvez você se pergunte assim: como então eu posso saber, né, o que eu devo fazer no meu cotidiano diante do Senhor para saber o que Deus quer para a minha vida numa situação concreta? Primeira dica, meu irmão: faça uma análise da sua vida. Faça uma análise das suas motivações, se elas estão perto de Deus ou longe de Deus. Faça uma análise das circunstâncias que envolvem a sua questão, a sua situação concreta, a sua vida. Depois, faça uma análise do seu coração. Aquilo que você quer aproxima você de Deus ou é apenas um impulso emocional para satisfação do seu desejo acima de tudo? Quantas pessoas têm tomado decisões erradas, meus irmãos,
porque elas decidem apenas baseando-se no coração como critério de resposta. A vontade de Deus, ela desafia o nosso coração. A vontade de Deus não se resume em uma busca cega e doentia por desejos de pessoas que não se orientam pela vontade de Deus. Mas é necessário perguntar: o que eu desejo para a minha vida? É bom, agradável e corresponde ao critério perfeito da santidade de Deus? Ou é apenas uma forma de eu satisfazer os desejos dos ídolos do meu coração? Aquilo que eu mais quero está escravizando as minhas emoções, escravizando a minha mente e o meu coração? Ou será que o que Deus quer para mim é bom, agradável e perfeito? Somente uma pessoa que entrega a Jesus Cristo a sua vida, apresentando-se como sacrifício vivo e não se amoldando aos padrões seculares e transformando-se pelo agir do Espírito Santo, é que pode satisfatoriamente obter para si essas respostas. Pergunte ao seu coração nessa noite se você tem conseguido entender a vontade de Deus. Às vezes, meus irmãos, a vontade de Deus é que a gente passe por algumas tribulações apenas para que seja constatado e fique claro que a nossa fé, ela é viva e ela não tem fingimento. Lemos isso na palavra de Deus. Muitas provações que nós enfrentamos não é para que nós fiquemos o tempo inteiro falando delas e reclamando delas, mas é para que através delas nós exercitemos a fé em Jesus para dar cabo, para cumprir a vontade de Deus, que sendo boa, agradável e perfeito, executa no nosso coração um amadurecimento de vida, onde a gente aprende a confiar mais no Senhor, a descansar mais no Senhor e a não vivermos ansiosos diante dessa vida. Efésios 5, 15 a 17, Paulo vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Pense nessas coisas, meus irmãos. Pense nesses desafios que a palavra de Deus lança para a sua vida. Busque no Senhor a renovação da sua mente. Entregue seu coração a Jesus de uma vez por todas, para que Ele não apenas mude a sua vida, mas Ele mude você. Para que Jesus não apenas haja transformando o que está ao nosso redor, mas para que principalmente Ele renove o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, pelo seu poder, para que Ele use tudo aquilo que nós estamos vivendo para a sua glória e para o nosso crescimento em Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar para esse Deus que tem todo o poder de transformar as nossas vidas? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque tua palavra é tão simples, Senhor, tão simples e tão fácil de ser entendida, Senhor, de uma forma que quando a gente lê a tua palavra, Senhor, a gente fica com a sensação, ó Deus, que o Senhor está exatamente do nosso lado, soprando no nosso ouvido cada uma dessas verdades que a tua Escritura nos ensina, Senhor. Nós nos constrangemos diante dela, ficamos, Senhor, humilhados de saber que por mais que tenhamos um tempo de vida cristã, Senhor, nós ainda temos muito que mudar, muito que melhorar e crescer, Senhor. E pedimos, ó Deus, tua graça, tua misericórdia, para que em nome de Jesus nós saibamos nos apresentar a ti como culto verdadeiro, como sacrifício de vida, Senhor. Esse é o culto racional que o Senhor deseja.
Não sacrifícios, Senhor, mas misericórdia. Não holocaustos, ó Deus, mas o teu conhecimento em nossas vidas. Ó Deus, é assim que tem que ser, Senhor. É assim que a tua palavra nos ensina. E pedimos tua ajuda, Senhor, para que a nossa vida neste mundo não seja uma vida, Senhor, de insensato, de gente que não aprende, de gente que passa os anos, Senhor, e não amadurece. Ó Deus, mas que pela tua graça e pelas tuas misericórdias, Deus, nós hoje sejamos transformados, amadurecidos, humilhados, Senhor, confortados, encorajados a viver do jeito que o Senhor quer, Deus, a fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Senhor, nós confiamos em Ti e sabemos, ó Deus, que tudo isso é possível em nome de Jesus, ó Deus. E em nome de Jesus é que nós entregamos os enfermos e doentes, entregamos, Senhor, as vítimas da pandemia, as famílias que estão em dificuldade, Senhor, os pedidos dos nossos irmãos que estão inscritos, ó Deus. O Senhor enxerga cada um deles, Senhor, enxerga o que está no coração de cada um de nós, ó Deus, mas manifestamos ao Senhor para confessar a Ti, ó Deus, aquilo que precisa ser alcançado pela Tua vontade, ó Deus, e que sendo a Tua vontade, o Senhor opere curas, transformações, milagres e conversões, ó Deus, e principalmente, ó Deus, em nossos corações, que o Senhor nos ensine a andar nos Teus caminhos, para que a gente alcance um coração sábio, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, que você hoje, pela graça de Deus, sinta o toque de Deus, sinta Deus e ouça o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Ele quer renovar a sua mente e o seu coração. Volte para esse Deus. Ele é rico em perdoar e também rico em transformar as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.